Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado, e hoje nós temos perguntas intrigantes para você. Você já pensou em abrir uma empresa? Algum amigo seu já abriu alguma empresa? Esse é o nosso assunto de hoje. Nosso convidado é o escritor Sérgio Palazzo. Ele lançou o livro Minha Empresa na UTI, e esse é o tema do nosso programa de hoje. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Para mim é uma oportunidade excepcional de poder levar essa mensagem aos seus telespectadores, né? É lógico, uma mensagem de aviso, né, para quem vai se meter numa aventura, que é uma aventura empresarial. E aqui comigo, como sempre, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, Sérgio. Vamos esclarecer. Você já pensou em abrir uma empresa? Não, eu não faria. Não tenho essa vontade, mas tenho amigos que têm esse desejo e amigos que já têm empresas também. Então, pode começar fazendo a pergunta. Então, vamos lá. Sérgio, empreender parece, às vezes, que é um assunto um pouco romantizado, né? As pessoas imaginam que ter o próprio negócio é uma coisa simples, é fácil, vai lá, investe no que gosta, né? E aí acaba não dando certo. Quais são os desafios? Bom, o primeiro desafio é esse romantismo que é trazido principalmente para o empresário novo, né? Ninguém monta um negócio achando que vai dar errado, né? Então, esse é o primeiro grande desafio, que nós entramos num negócio com a certeza de que vai dar certo, né? Mas a minha pesquisa ao longo de décadas mostrou exatamente o contrário, né? Dos milhões de empresas que abrem por ano, no ano passado, abriram mais de 4 milhões de empresas e fecharam mais de 1,5 milhão de empresas. Então, o sucesso é uma exceção. O mais correto é entender que abrir uma empresa é lidar com conflitos e desafios. Mas, Sérgio, não é muito clara essa ideia de que o sucesso, o empreendedorismo é para poucos? Porque vamos falar de Fórmula 1, por exemplo. Se todos os pilotos fossem campeões de Fórmula 1, a gente não ia ter campeonato. Tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro e aqueles que não dão certo. Não é uma ordem natural isso? É uma ordem, Edson, natural, né? E a ideia que eu trago para o livro é de manter o empresário alerta o tempo inteiro, né? Você vê ao longo do livro narrações onde o empresário abandonou, né, a atenção ao negócio. Num jogo de futebol é muito comum a gente ver o narrador falar que o time abandonou, né, a concentração. O empresário e a empresa requer uma concentração absoluta o tempo todo. Então, não é que o livro está, digamos, voltado para impedir que o indivíduo realize o sonho dele. Pelo contrário, a ideia é realizar o sonho, né? E a realização, na minha visão, né, a felicidade, por exemplo, ela não pressupõe ausência de conflito. Ela pressupõe a habilidade de lidar com eles. É isso que o livro traz. Uma habilidade permanente, com muita atenção, para lidar com o que você falou, com os conflitos óbvios dessa aventura. Para quem vai começar a empreender, às vezes o que falta pode ser planejamento, porque as pessoas têm a impressão de que dá o primeiro passo e as coisas vão dando certo no caminho. E, na verdade, acontece totalmente diferente disso para a maioria, né? Que acaba dando errado no meio do caminho. É falta de planejamento? Com segurança. São vários os motivos, né? A gente vai, talvez, poder passar por eles. Mas o primeiro deles é exatamente a pesquisa. Você chamou de planejamento. Eu diria que a pesquisa é tentar entender onde eu estou entrando e o que eu vou fazer. E quem já está lá. Porque quem já está lá não me quer, né? Eu vou concorrer com alguém. Então, à medida em que você, no primeiro momento, entende
essa dinâmica do mercado, aí você passa para o planejamento conhecendo a situação na qual você vai se meter. É que tem algumas pessoas que se empolgam, né, Sérgio? Por exemplo, então às vezes você diz assim, eu tenho uma vizinha lá que faz uma coxinha que é espetacular. Então todo mundo vai lá um dia, compra a coxinha da mulher, mas aí ela empolga e acha que vender coxinha vai ser o pulo do gato. Mas as pessoas não vão comprar coxinha todos os dias da mesma mulher, na mesma hora, para que ela possa manter o negócio dela funcionando. Nesse caso, por exemplo, um estudo de mercado poderia ajudar? Com segurança. Quando você vê as empresas e órgãos que estão à disposição daqueles que pretendem empreender, você vê que há uma sequência muito grande de aulas, literaturas, né? Palestras, todas elas realmente com a ideia de atender essa situação. Então, as ferramentas existem. O empresário tem essa emoção inicial. Eu montei a minha primeira empresa. De quê? Em 1974, eu tinha um sonho, que era ter essa empresa. Mas eu comecei a trabalhar como empregado. E à medida em que eu senti que eu tinha adquirido o conhecimento suficiente, eu arrisquei. Todavia, a experiência como empregado é totalmente diferente da experiência como empresário. Aí eu descobri a realidade. Então, como a gente conversava um pouco antes, todos nós precisamos passar nós mesmos pela experiência. Né? Não adianta você me falar, não abra a empresa, não é isso. Eu quero abrir, mas é o que você falou e ela falou, um planejamento, uma boa estruturação, né? A gente vai enfrentar melhor os desafios e os conflitos. A gente estava conversando antes, Didi, dizendo que as pessoas têm que ter as próprias experiências dela, porque às vezes você, numa firma, por exemplo, você pega o seu melhor operador de máquina, porque ele é o melhor operador de máquina, você coloca ele como chefe, nem sempre dá certo. Pois é. É verdade. E às vezes um bom funcionário numa empresa, seja lá do que for, não seria um bom chefe ou administrador, né? Para fazer a empresa dele dar certo, né? É muito comum isso aí, né? Eu noto, por exemplo, na minha pesquisa, mostra muito isso aí, né? Vamos dizer, desse grande contingente de 4 milhões, mais de 4 milhões de empresas todos os anos, estou falando dos últimos 5 anos, então foram mais de 20 milhões de tentativas e fechamos mais de 10 milhões, né? Fora aquelas que ainda estão abertas, mas já estão suspensas. Por exemplo, a Receita Federal suspende o seu CNPJ se você não recolhe, no mínimo, as taxas anuais a que a empresa é obrigada, né? Então, nós temos hoje aí perto de 3, 4 milhões de CNPJs suspensos. Ou seja, essa empresa não existe mais. Ela não existe, ela está inoperante. Você pode até estar inoperante, mas recolhendo todas as taxas, fazendo o seu balanço anual, apenas você não tem movimento, está esperando um movimento futuro, né? E olhando esse contingente enorme, né, eu vejo assim, uma boa parte hoje com as microempresas individuais, uma grande parte é daqueles que não tiveram outra opção no mercado. Como o governo agora oferece esse recurso, esse CNPJ para você, então essas pessoas montaram a empresa não porque tinham um sonho. Então nós precisamos separar um pouco aquelas que têm esse sonho, é uma coisa muito íntima, né? Daqueles que se viram na obrigação de ter que montar um CNPJ para poder trabalhar, que é uma obrigação. O segundo bloco, esse que tem o sonho, né? Esse realmente ele vai enfrentar tudo, ele vai montar a empresa. Você pode falar o que você quiser, ele vai montar, né? Assim como o casamento, quer dizer, você pode falar o que você quiser, o casal está apaixonado, eles vão se casar.
nem que depois tenham que rever a decisão que tomaram, né? E em alguns casos, mas isso é uma observação assim pessoal e micro, né? Que é minha no caso. Eu vejo que algumas empresas têm mercado, têm público, mas não sabem administrar o que tem e acaba fazendo um investimento maior do que consegue manter. Então, a sua pergunta é ótima. Primeira estatística que a gente tem todos falham por falta de capital. Essa lidera de longe todas as outras situações que levam o empresário para a UTI, né, como eu falo no meu livro. E o capital, ele é mandatório. Você, para começar um negócio, precisa saber quanto de capital você necessita, né? Eu tenho um exemplo meu, pessoal. Chegou um momento em que eu vi que o meu sonho tinha que ser naquele instante a realização, mas naquele instante eu não tinha o capital. Eu arrisquei montar. Fiquei com um filho defeituoso até hoje, viu, Edson? Ele foi mal concebido pela falta de capital. Então, esse me parece o ponto mais importante. Mas logo a seguir, vem uma quantidade enorme de motivos, né? Outros não fazem uma boa pesquisa de mercado. Outros não pensam na mão de obra que vão precisar para qualificar o serviço ou o produto que entregam. Outros esbarram no problema da montagem da empresa. Olha que coisa interessante. O cara nunca contratou um encanador, um pedreiro, um decorador, e ele começa a apanhar na montagem do escritório dele, ou da empresa, do serviço dele. Outros casos levam à situação de qualidade ou do conhecimento dele, né? E eu diria que de todos que eu vivi e os que eu vejo, um que me parece gravíssimo é a mistura das contas pessoais com as contas da empresa, né? Esse é mortal, esse é um veneno que não tem solução. Nós vamos ao nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com o Sérgio Palazzo, ele é autor do livro Minha Empresa na UTI, dando conselhos aqui para você que quer empreender na vida. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o autor do livro Minha Empresa na UTI, que é o Sérgio Palazzo. A gente estava falando aqui durante o intervalo do programa, e ele estava dizendo que você tem que se planejar, eu concordo, ele estava dizendo aqui, explicando que teve problemas com a empresa no passado. Mas e quando vem alguma intempérie que você não está esperando, por exemplo, alguma mudança do governo? Como é que você faz? Aí não tem jeito, Sérgio. Com segurança. Eu digo sempre o seguinte, os conflitos, essas coisas vão acontecer, né? A pandemia aconteceu, pegou todo mundo de surpresa, uma temporada de chuva muito forte para quem depende de um tempo limpo e seco, por exemplo, né? No caso que eu lhe contei, eu fui um importador e com o passar do tempo eu passei a ter sucesso. Então, eu cada vez mais assumi uma posição alta em dólar. Então, no governo Fernando Henrique, no segundo mandato, o dólar estava desvalorizado. Ei, saudade, hein? Você imagina, o dólar no governo dele chegou a estar 86 centavos. Onde é que existe isso? Era uma mentira. E havia uma expectativa por uma grande desvalorização do real, que ele não tem coragem de fazer nesse instante. Então, em 99, ele faz a primeira desvalorização, ele vai de 1,20 para perto de 1,90, naquele dia fatídico, chegou a R$2. Agora estávamos longe de pensar
que ele estava ainda muito longe do valor real. Então, em 2001, ele vem e manda para quase R$4, né? Hoje é R$5 há muito tempo, esse é o valor real da nossa moeda. Como que o empresário faz numa situação dessa? Na primeira, eu saí com a ajuda do credor. Na segunda, com uma posição muito mais alta, não teve jeito. E aí, para quem está nessa situação, identificou que a empresa está na UTI, Tá. tem o que fazer? Então, vamos lá. Agora você tocou num ponto muito importante que está aqui no livro, né? Quando a gente entra na UTI, como paciente, a gente perde o controle de tudo. Mas UTI eu sempre ouvi dizer que é um lugar bom, você é bem cuidado na UTI. Não, você está muito bem cuidado, mas você não manda na sua vida. Quem manda é o médico, os enfermeiros, a família sequer fala com você. Olha do vidro, né, dá um tchauzinho lá. Então, na UTI, você perde realmente o controle da sua vida. Você vai voltar ao controle da sua vida na hora que você for transferido para semi-UTI. Ali você vai poder receber uma visita, algum parente vai poder estar com você. Na empresa, a mesma coisa. Se você entrou na UTI, é difícil você sair. Quem manda em você são bancos, fornecedores, os seus empregados, dependendo da situação, e é um momento talvez mais delicado do empresário, porque ele está, vamos dizer, próximo de uma provável falência. Então, eu vivi essa experiência e pela família e pelo caráter dos meus antepassados, eu falei, eu não vou à falência. Eu vou lutar até o último dia da minha vida para não registrar a falência da minha empresa. Então, isso me custou, está me custando até hoje, viu? A vida. Em primeiro lugar, a verdade. Você precisa falar a verdade, porque a verdade começa difícil, mas termina fácil. A mentira, ao contrário, começa muito fácil e termina muito difícil. E o meu pai sempre dizia também que para ajudar não aparece ninguém, não é, Sérgio? Não, eu vou te dizer, os iguais se ajudam. Então, um milionário ajuda outro milionário. Um pobre ajuda outro pobre. Um empresário em dificuldades consegue ajuda de outro empresário em dificuldades, mas do seu credor, do seu banco, desses você não vai ter nenhuma esperança. Eu vejo o movimento que está com Americanas aí. Bancos e fornecedores se reunindo para tirar o que for possível desse desastre econômico. Para quem vai falir, o que a gente mais imagina é dívida, né? Não tá conseguindo pagar, o problema de capital. Dá para negociar, mesmo não podendo contar com o banco? Dá sim. Eu vou arriscar aqui e deixar uma regra, né? Se o telespectador quiser anotar, você pode perder quase tudo. Você não pode perder, em primeiro lugar, a sua saúde. Sem a saúde, tudo que a gente conversou aqui sobre o momento difícil não faz sentido. Eu não tenho saúde. Como é que eu vou enfrentar todas as dificuldades? Segundo lugar, você não pode perder a sua integridade. Ou seja, você precisa ser encontrado no endereço que sempre esteve, no mesmo telefone. Seus filhos, sua mulher, se você é casado e tem família, devem ser encontrados onde sempre estiveram. Porque se você tiver que se esconder, como é que você vai enfrentar? Terceiro lugar, você não pode perder o seu network, a sua rede de relacionamentos. Se você ligar para alguém e escutar a secretária falando, olha, ele está no telefone, não diz para ele que eu não estou. Você não vai sair da encrenca em que você se meteu. Você também não pode perder a liberdade. E aí eu quero ser bem, vamos dizer, pragmático. Estou falando de liberdade, você não pode ir para a cadeia.
quem vai para a cadeia não tem condição de tomar conta da empresa. Então, eu vejo esse circuito que eu passei aqui agora como a essência para a minha sobrevivência, porque eu fiquei com um capital negativo muito alto, impagável. E eu venho lutando há 23 anos para segurar a empresa e os negócios. Eu continuo trabalhando. Pedi para você mostrar a capa do livro enquanto eu faço essa pergunta para você, Sérgio. Mas é o seguinte, a gente que empreende, que está num negócio, que resolve fazer alguma coisa por incentivo do pai, ou dos filhos, ou da família, você não consegue identificar o momento de você parar. É difícil, Sérgio. Aquele momento que você fala, poxa vida, eu não posso mais seguir adiante. Como é que acontece? O que acontece no caso como esse? No meu caso, aconteceu muito claramente e eu vou explicar como que o telespectador pode fazer. Eu passei por 2 momentos, como eu expliquei agora há pouco. Num primeiro momento, eu percebi que eu havia avançado o farol, mas eu contei com a ajuda dos meus credores. No segundo momento, eu, além de ter avançado, eu exagerei. Então, naquele momento, eu tive a decisão mais séria, foi não falar não. Eu não consegui falar não. O empresário de sucesso fala não antes de qualquer outra coisa. Então, a minha sugestão para o telespectador, para quem está vendo essa experiência, é um não. Você sentiu que aquilo te compromete? Fale não. No meu caso, dava a impressão que eu ia perder muito do negócio, das representações que eu tinha, né? E que aquilo ia me atingir pessoalmente. Talvez aí esteja o maior problema. A vaidade e o orgulho, né, traem você nessa hora e você não fala o não. E aí você se enterra de uma vez. Então, no fim das contas, a pessoa, se ela está bem no negócio dela, ela tem que reconhecer os limites que ela tem e que a empresa tem também, né? Exatamente. Então, aí entra todo um arcabouço de regras que o mercado tem, o Sebrae e outras instituições. Você pode também contratar consultores, né? Você pode pedir para o pessoal que você tem dentro da equipe, dependendo do tamanho, se especializarem para você entender o seu limite. Eu vou dizer uma coisa, a maioria dos erros, e eu também passei por eles, que eu vejo o pessoal cometer, é que eles se entusiasmam com os contratos. Então, quanto mais coxinha eu vender, melhor. É muito bacana, só que quem privilegia o contrato, o pedido ou a venda, deixa de enxergar que o aumento do seu negócio implica em aumento de despesa. E aí chega um momento em que você vai e comete o grande erro da maioria, empresta dinheiro no banco. E a hora que você empresta, ou do banco, ou muita gente empresta até de agiotas, né? Você não consegue mais pagar. E vai chegar um dia em que o seu limite de crédito acaba. Bateu no teto, você não vai conseguir mais dinheiro nem da sua família. Já caminhando para a parte final da nossa entrevista, você falou a palavra mágica, família. A família tem que dar um suporte bom, não é? Olha, foi muito difícil para mim, depois de 20 anos, continua sendo, porque a família perdeu uma série de privilégios. E eu tive que chegar na família e falar, olha, será uma luta muito dura por muitos anos. Não era para um tempinho, vamos apertar o cinto por uns dias, por uns meses. Eu tinha certeza que se eu não quisesse ir à falência, seria como está sendo, eu já falei, por 20 anos. E a colaboração da família é fundamental. Nem todos conseguem. Tive momentos difíceis, porque todos tiveram que abrir mão de muitas coisas, né? Hoje eu falo, eu ando num carro que eu não gostaria de andar nele, a minha mulher também. Mas é o que nós podemos, e se a família não colabora com isso, fica muito difícil.
rapidamente, onde é que as pessoas podem encontrar seu livro? Olha, o meu livro está dado como esgotado na Amazon, mas ele volta nos próximos dias. É o melhor caminho. Muito bem, falamos hoje com o escritor Sérgio Augusto Palazzo. Ele lançou um livro, Minha Empresa na UTI, e você não desanima não, viu? Se você quiser empreender, leia o livro, você já vai saber onde é que você não pode errar. Obrigado, viu, Sérgio? Muito obrigado a você, aos telespectadores. Foi uma oportunidade excelente. Tchau, Didi. Tchau, Edson. Tchau, Sérgio. Não pretendo empreender, mas muito bom o nosso papo. Valeu, muito obrigado. E um bom final de semana para você. Estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Até lá.